Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que nos acompanha à distância, durante a nossa reunião, reserve uma garrafa ou uma jarra com água para que ela seja fluidificada durante essa nossa reunião. Ao término do estudo e das reflexões oferecidas nesta noite, teremos uma música instrumental e essa música vai facilitar o momento de nós nos concentrarmos para o passe à distância. Lembrando sempre de praticarmos o Evangelho no lar, tá? E não dispensar o tratamento médico ou terapêutico. Vamos ouvir agora uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite também a quem nos acompanha essas horas. Do livro Dias Melhores, pelo Espírito Irmão José e o médium Carlos Bastelli. A lição com o título Não cairás. Se preservares no trabalho no bem, o trabalho no bem te garantirá o equilíbrio. Se não desistires da fé sobre a implacável guante da tentação. Se não te afastares do compromisso, por mais que eles te imponham sacrifício. Se não abandonares o fardo à margem, por mais que te custe transportá-los aos ombros. Se não te subornares em tua dignidade, cedendo às facilidades com que o mundo te acene. Se no clima de acerbas provações não te rebelares contra os sábios desígnios da providência. Se não permaneceres de braços cruzados, na expectativa da intervenção do alto na solução de teus problemas. Se não desacreditares do poder da oração, mesmo quando o socorro que implores pareça tardar. Se não te deixares fragilizar pelas decepções sucessivas que experimentes em relação aos outros. Se não esperares do companheiros, além do que seja justo esperar de alguém com as limitações que te são próprias. Se não procurares qualquer espécie de evidência pessoal na tarefa que abraçaste. Sem dúvida que, na jornada que empreendas na direção da luz, te sentirás muitas vezes redenhando o abismo, mas não cairás. Graças a Deus. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, aos irmãos que já estão preparando essa reunião desde muito antes. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Jesus amigo, nesta noite aqui nos encontramos e te damos graças mais uma vez. Que oportunidade bendita de estarmos aqui. Que oportunidade de estarmos para ouvir o Evangelho, para nos pontuarmos, para nos entendermos as sequências de tudo aquilo que ocorre em nossas vidas e de percebermos o quão caridoso é o nosso Pai. E por falar no nosso Pai, Mestre Jesus, estamos a te pedir, por favor, que leve o nosso agradecimento até Ele, por todas as oportunidades que Ele nos proporciona, por toda a sua misericórdia e por todo o seu amor para conosco, sem distinção. Mestre, por favor, que a nossa reunião transcorra contento. Toca, por favor, a fonte do nosso irmão João, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Vai nos ajudar com sua experiência e com seu estudo a nos entendermos a nossa posição enquanto espíritos encarnados neste momento aqui no planeta Terra, para entendermos também o nosso porvir. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada
a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Vamos ouvir nosso irmão João? Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando no nosso Evangelho hoje um tema que, para muitas pessoas, sobre quem é espírita, quem conhece e estuda a doutrina espírita, não fica abalado de forma nenhuma com esse tema. Mas quem não é, quem não acredita, por exemplo, na existência do espírito, e olha, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que existem no mundo que acham que o espírito não existe, né? Que é uma ilusão. Não sei, essas pessoas ficariam abaladíssimas com esse tema de hoje. Nosso tema fala no capítulo 5, fala dos bem-aventurados os aflitos. Ser um aflito? Quem é um aflito? É aquele que sofre, né? Ele é bem-aventurado. Quer dizer, para quem não é espírita, quem não conhece, quem não estuda a doutrina, não consegue entender isso. Nós temos, a nossa doutrina já nos ensina, já há muito tempo, desde sempre, desde 1857, que nós temos uma lei na nossa doutrina chamada Lei da Reencarnação. Esta lei é aquela que nos permite uma outra lei, a chamada Lei da Causa e o Efeito. É só através da reencarnação, da nossa reencarnação, ou seja, ocuparmos outros corpos depois dessa encarnação, em uma segunda, uma terceira, diversos. É por esse fato que nos é permitido cumprir também a lei de causa e efeito. O que significa isso? Nós vamos estudar hoje, dentro de bem-aventurados efeitos, os motivos de resignação. O que é ser resignado? Resignado é aceitar o que vem sem protestos. Entender que aquilo você precisa suportar sem reclamar aquilo. Isso chama-se resignação. E tem tudo a ver com os bem-aventurados os aflitos. Querem ver o que diz assim? A primeira frase diz assim: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque essa é uma afirmativa de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem, que vão ser recompensados por esse sofrimento, e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, aceitar as nossas dificuldades sem reclamar, é a resignação. E tudo isso porque isso é um prelúdio da nossa cura. Veja bem, a gente só vai se conhecer mesmo quem somos nós no íntimo. Alguma coisa a gente consegue, perceber durante a nossa encarnação, nossa vida, quem nós realmente somos espiritualmente, moralmente. Alguma coisa a gente consegue, aliás, muita coisa a gente consegue esconder dos outros, encobrir. Mas no mundo espiritual você não consegue encobrir isso, Então, eu brinco, eu já brinquei com essa colocação que nós usamos sempre um crachá das nossas virtudes, que todas as pessoas que nos olham, vem ali no crachá daquela área, fulano. Esse fulano eu conheço ele muito bem educado, muito gentil, gente boa, mas os nossos defeitos a gente costuma jogar numa mochila nas costas. Mochila essa. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, fica livre, é aberto. Quer dizer, nós lá não temos como esconder isso. E lá é que nós vamos saber quem realmente nós somos, o que fizemos. E lá a gente vai entender com mais clareza, não para nós aqui espíritas não tem problema, mas quem não é espírita vai conseguir entender o porquê sofreu. E aí começa a entender esse recado que Jesus nos passou.
Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Né? Essas palavras podem também, que diz assim, essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores desse mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. A gente, quando desencarna, todas essas nossas faltas que nós cometemos ficam lá no mundo espiritual. A gente vem, não caberia uma criança que só vai se entender como gente, vamos dizer assim, né? Começar a ter uma liberdade de raciocínio depois do 6º, 7º ano que começa, né? Até lá, é um neném, um bebê, só consegue fazer duas coisas: chorar e sorrir, mais nada, né? Então, sorri quando está feliz e chora quando qualquer dificuldade tem, sono, fome, dor, enfim, algum encontro. Mas ele, mesmo que quisesse, não teria como guardar naquele cérebro minúsculo que ele tem todo aquele conhecimento e todas aquelas dificuldades que ele tem do passado. Então aquilo tudo fica lá. Mas a gente tem sintomas. A gente não mostra para os outros, mas nós nos conhecemos. Então, existem alguns sintomas nossos, modo de agir, né, frente ao outro, sobretudo, né, é que a gente pode começar a perceber quem nós somos realmente a nível moral, com relação ao espírito. Né? Fisicamente a gente se conhece bem. Acontece o seguinte: esses sofrimentos que nós temos, como diz aqui nossos irmãos, são consequências das nossas faltas do passado ou das nossas invigilâncias da atualidade, porque nem todos os nossos sofrimentos do corpo físico são expiações de provas do passado ou de problemas do passado, ou provas. As provas nós mesmos escolhemos, não podemos perder de vista isso. Quanto a provas e expiações, o que são provas? Expiação são aquelas culpas que nós temos, os erros cometidos que nós estamos consertando, por isso estamos sofrendo alguma coisa que de repente fizemos no passado com alguém, por exemplo. Né? Isso chama-se expiação, não é castigo de Deus. Deus não castiga, não. São castigos provocados por causa das nossas falhas. Não? Ou então é uma prova. Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente começa a se conhecer e começa a se perceber, e aí quando ele cai em si e percebe os erros cometidos, ele pensa assim: eu tenho que consertar isso, porque eu não posso ficar assim. A gente veio para evoluir. Todos nós, queiramos ou não, uns mais rapidamente e outros extremamente lentamente, porque pode acontecer, mas vai depender de nós mesmos, sempre. Para isso a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós não podemos, só podemos encaminhar os nossos filhos para o bem, mas nós não podemos fazer com que ele seja bom por imposição nossa. Depende do uso do livre-arbítrio dele. Não? Então, quando a gente passa por uma situação dessa, por isso que diz que sofrer é uma felicidade, o sofrimento, quer dizer, é uma coisa natural e a gente não pode estar triste por isso. Por quê? Porque o sofrimento do problema que a gente tem hoje, se não for uma prova que você está passando, aprendeu no mundo espiritual, vem aqui, pede para passar por aquela situação, e essa situação vai te indicar que você está passando, ou é uma expiação de uma falha cometida, vamos chamar de um castigo que você impôs para você mesmo, e uma prova. Quando a gente passa um ano inteiro, no final do ano, a gente faz uma prova para saber se passou de ano, não é isso? E é a mesma coisa. Aprendeu lá a consertar aquela falha, vem, passa por aquela prova, conseguiu passar, ótimo, resolveu o problema, não volta mais. Mas depois eu achei o livro que encostaram o pé no carro, não tem problema não. Então, veja bem, tudo isso que a gente passa é uma consequência nossa. A gente vai precisar passar por isso. Vamos dar continuidade à leitura do que diz aqui, porque é importante. Olha só. Ótimo, beleza. É o encaixe, não tem problema não.
Essas palavras, como diz, podem também ser traduzidas pelo seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de nossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra, ou seja, resignadamente, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Eu uma vez estava na educação mediúnica e eu vi, chegou para nós nesse encontro um espírito que estava num sofrimento muito grande. Estava em sofrimento e depois ele disse para nós que já estava no mundo espiritual há 300 e poucos anos. Imagina o tamanho da dívida desse irmão, né? Então eles dizem, vos poupam essas provas, muitas vezes vos poupam séculos de sofrimento no futuro. Aprendeu aqui, não volta mais. O que você aprendeu, você não perde mais. Por exemplo, eu me lembro de uma coisa curiosíssima, tem uma irmã que passou exatamente por aqui. Eu fumei 37 anos da minha vida, dos 13 até os 51. E parei de fumar aqui, quando eu descobri, que é uma coisa interessante. Eu tenho outra pessoa que não está presente hoje aqui, que também descobriu a mesma coisa. E parou também por causa disso. Que eu percebi que eu seria apenas meio passista, eu não tinha um tipo de meio de dignidade aproveitável, né? A não ser como passista. Passista todos nós podemos ser. E eu era fumante. Descobri que se eu fosse passista eu não podia ser fumante, eu tinha que parar de fumar, certo? E foi fácil. Quando eu faço, veja bem, essa falha física e moral, porque o vício é uma falha moral, que gera dependência química, que é uma falha física, essa não volta mais. Eu posso voltar e cometer um outro erro lá atrás, mas esse eu estou livre definitivamente, agora e na próxima, com certeza. Porque ela não volta. Depois que você aprende, aquela falha que você consertou, passou por uma prova, consertou, volta para o mundo espiritual, tu não vai mais passar por aquela necessidade. E por isso é a chamada lei de causa e efeito que provoca isso, que nos facilita, através da reencarnação, a gente ir pagando, cumprindo as nossas missões e pagando também as nossas faltas. Olha aqui, o homem que sofre, olha só o que diz, o homem que sofre é semelhante ao devedor de uma grande soma, a quem o credor, a quem você deve, dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, eu darei quitação do resto e você ficará livre da dívida. 100ª parte é 1%. Que bom, né? O devedor não ficaria feliz de se submeter a todas as privações, todas as dificuldades, para se livrar dessa dívida, que lá na frente ele vai precisar pagar mais? Pagando somente uma parte ínfima da dívida, em vez de queixar-se daquela pessoa que é o seu credor, a quem você deve, você não agradeceria por ter que passar apertado para pagar a dívida, mas pelo se livrar daquilo, não ter mais problemas lá na frente? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Como diz o nosso tema do capítulo, que é o capítulo 5 do nosso Evangelho. Eles são felizes, esses bem-aventurados, porque eles pagam as suas dívidas e porque, depois da quitação, já estão livres. Mas, se ao procurarem, olha só, se para pagá-las, para quitá-las de um lado e se endividarem de outro, ou seja, cometer novas faltas, é uma coisa curiosa. Muitos de nós, na espiritualidade, antes de reencarnar, quando se descobre como você é moralmente, você pede, muitas vezes você implora para vir pagar aquela quantidade enorme de dívidas que você tem lá, mas eles sabem, conhecem a nossa capacidade, a nossa condição de conseguir, de conseguir pagar a dívida com esse sofrimento que você precisa passar. Então você tem lá, sei lá, 30 quilos de sofrimento para pagar, mas sabe que você só vai conseguir cumprir 10 quilos, e você desce para cumprir os 10 quilos.
Mas os outros 30 ficam lá te aguardando. E quando você volta, é como diz aqui, se você cometeu de novo outras faltas, você está acrescentando lá em cima o peso das suas faltas, que você vai precisar quitar esse pagamento. Então, pagar essa dívida e não contrair outras dívidas, cometendo falhas, cometendo erros, né? A nível moral e até mesmo a nível físico. Veja bem, eu fumei 37 anos da minha vida, caramba, imagina o que eu não fiz para o meu organismo. E só não tenho sequela, porque já estou com 81, então as sequelas que eu poderia ter tido já foram superadas por causa do tempo. Mas imagina a pessoa que fumou a vida inteira, eu conheço gente assim. E as sequelas que ficam? Não essas sequelas desse corpo vão trazer consequências, muito provavelmente, lá numa encarnação posterior. Problemas pulmonares, coisas desse tipo, né? Quem morre numa situação dessa, desencarna numa condição dessa de sofrimento. Olha, como diz, a cada nova falta que você comete, a tua dívida aumenta. Pois não existe uma única falta, qualquer que ela seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Essa é uma frase que todo mundo conhece, que diz: aqui se faz, aqui se paga. É exatamente isso que nós estamos percebendo aqui agora. Todos os erros que você comete, você paga de volta aqui. Se não pagar nesta própria vida, você vai precisar pagar, quitar a dívida numa próxima vida, né? Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, ou seja, não temos resignação com alguma coisa que merecemos, que nós sabemos que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, Deus não castiga ninguém, não. Contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se há um credor que nos atormenta, quando pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. E aí vamos criando, gerando mais dívidas que serão cobradas para a gente no futuro. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. Interessante. A uns, o patrão dirá assim: eis a paga do teu dia de trabalho, ou do teu mês de trabalho. A outros, aos felizes da terra, felizes fisicamente, aqueles que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade apenas na satisfação do amor próprio, vaidade, e nos prazeres mundanos, ele dirá: nada tendes a receber, porque você já recebeu o vosso salário na terra. Você não foi todo feliz? Então não foi feliz na terra? Então você já está pago. Veja bem, é uma condição que a gente não pode perder de vista, porque a gente precisa, infelizmente, para quem não conhece a doutrina espírita, precisa passar por isso. Por quê? Porque é uma dívida. Se é uma dívida, só você pode pagar, né? E isso daí, para isso, eu vou aproveitar a oportunidade, eu tenho só mais 6 minutos, para fazer um comentário com vocês a respeito da situação de vocês aqui hoje. Vocês estão aqui em tratamento, né, de fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Terapia através de fluidos magnéticos e fluidos espirituais. A gente não pode perder de vista isso. Um passista, quando te aplica um passe, ele está transmitindo do corpo dele fluidos através do magnetismo para o teu corpo. Mas junto com o passista, ao mesmo tempo disso, existe um espírito. Cada passista tem um espírito que trabalha com ele nesse momento. Esse espírito está fornecendo fluidos espirituais para o teu perispírito, que é o teu segundo corpo. O perispírito é um segundo corpo que a gente tem, que permite a ligação do espírito com o corpo. Pois bem, se você não tiver na semana passada, a Isis fez
um comentário aqui importantíssimo sobre a fé. Existem dois tipos de fé, a fé divina e a fé humana. O que é a fé humana? Vontade de querer é o que indica a fé, nossa vontade de resolver aquele problema. Só com aquela vontade é que você consegue receber a cura. É a mesma coisa no momento que vocês estão fazendo o tratamento de fluidoterapia no passe. Se vocês não estiverem concentrados e com vontade realmente de receber esse benefício, você não consegue absorver esses fluidos que são enviados para vocês através do magnetismo do passe, do passista e do espírito que está trabalhando ali com ele. Bate e desvia do teu corpo, não penetra. Se você chega lá dentro da sala e não se concentra, não é o teu pensamento a Jesus, é um bom caminho, é um melhor caminho. Esquece dos teus problemas lá de fora, esquece que você está aqui tratando do seu problema, especificamente do seu problema. E essa concentração é que permite que você possa absorver esses fluidos que são fornecidos nesse tratamento. Se você não tem a chamada fé humana, vontade de querer, fica muito mais difícil para a espiritualidade cuidar do problema de vocês. Eu preciso passar esse recado porque a gente sabe das dificuldades que algumas pessoas têm, nós temos. Vocês não imaginam o que um médium precisa estar preparado, de que forma ele faz para estar preparado para aquele trabalho daquele dia. Não basta o evangelho do ar, não. Até fisicamente, alimentação, todos esses tipos de cuidados, esses pensamentos, o médium se preparar para isso. Vocês precisam também estar preparados para receber esse benefício. Não desviar o pensamento em outras coisas que possam perturbar. Isso é muito simples. Quem é que não conhece a imagem do Divino Mestre Jesus? Pega um pensamento para ele, se concentra e recebe o seu passe e recebe esses fluidos que certamente vão beneficiar vocês. Ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus por esse momento. Mestre amigo, mais uma vez elevando os nossos pensamentos até Ti. E te agradecer essas reflexões oferecidas nesta noite, como em todas as outras noites de terça-feira. E assim, vamos nos pontuando, vamos aparando as arestas. Assim como o nosso irmão bem lembrou, precisamos da vontade. Muita vontade de melhora, muita vontade de vencermos. E assim seguiremos, mestre amigo. Te agradecemos a oportunidade e te pedimos mais uma vez que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele proporciona para nós, como oportunidades como estas desta noite e outras tantas que muitas das vezes passa despercebida por nós. Obrigado, Mestre, esteja sempre conosco e nós sabemos que você sempre está. Estamos nós aqui continuando a luta, envidando esforços para estarmos vibrando na Tua face e aproveitando esse Evangelho bendito, essa bússola renovadora de pensamentos e atitudes para pontuarmos a nossa caminhada de forma melhor. Esteja junto, Mestre amigo, com cada um de nossos irmãos médiuns passistas, que logo estarão trabalhando lá em seus grupos. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.